transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Sopla con el viento de tu vida.
nos colocaste, tú nos permitiste, danos de beber, sacia nuestra sed. Sopra con el vento, tu avivamento, ungido deste lugar. Sopra com o vento, tu avivamento, enche todo este lugar. Teu Espírito desça, nós queremos tua presença. O fogo do Espírito não se apagará. Teu Espírito desça, nós queremos tua presença. O fogo do Espírito. Paz, oração e união. Está começando agora mais uma programação da Juventude em Ação, Juventude da Sede Internacional. Esse é um órgão de divulgação da nossa igreja, Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, que está localizada aqui na Avenida Farrapos, número 312. Tem como pastor-presidente o pastor Humberto Schmidt Vieira, o diretor de comunicação, pastor Paulo Roberto dos Santos, o nosso pastor superintendente da juventude, pastor Adriano Licidônio, e o líder da juventude aqui da sede, o presbítero Bruno Beltrame. Glória a Deus. Aqui quem está falando é a irmã Késia Silva. A irmã Isabel Machado. Eu achei engraçado que a gente está igual, né? Cabelo preso, com a blusa preta. E é uma alegria estar aqui, né, irmã Késia? Glória a Deus. Mais uma vez, hoje nós estamos com a irmã Tainê, a irmã Prisca ali atrás das câmeras. Uma alegria estar com as irmãs. Antes de continuar o programa, gostaria de convidar os irmãos a orar conosco para que nós tenhamos um momento breve, mas bastante proveitoso, e que o Espírito Santo dirija, esteja controlando este momento e que seja edificante para a vida de todos nós. Para tanto, eu gostaria de convidar a irmã Késia, então, para fazer essa oração. Amém? Amém. Senhor Deus, Senhor Pai, nós nos colocamos em Tua presença, Senhor, agradecendo por mais uma oportunidade de meditarmos na Tua palavra. Ó Senhor, eu peço-te que a Tua presença venha nos acompanhar, que o Teu Espírito venha nos dirigir, Senhor, nesta meditação. Ó Senhor, que o Senhor venha falar com cada irmão, com cada irmã, que o Senhor venha continuar falando conosco, ó Pai, que nós venhamos, Senhor, falar tudo, Senhor, o que o Senhor tem para dizer, que não venham ser palavras nossas, mas que nós venhamos ser guiados pelo Teu Espírito, ó Pai. Deus abençoa cada irmão que irá entrar nessa programação, que talvez irá assistir mais tarde, Senhor. Que a Tua palavra também possa tocar a este coração. Graças eu te dou, ó Pai, e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de nós continuarmos, eu gostaria de lembrar os nossos ouvintes, como já de praxe, das atividades que nós temos nessa semana. Então, começando por hoje, quarta-feira, nós temos à noite, 20h30, o encontro de leitura bíblica para os moços. Eu geralmente esqueço desse compromisso, dessa atividade, porque, obviamente, eu não participo. Mas, para os irmãos que estão nos acompanhando, às 20h30 aqui na sede, às quartas-feiras, nós temos o encontro de leitura bíblica, que consiste em 1 hora de leitura bíblica, mais ou menos, e depois dessa 1 hora de leitura bíblica, em que cada participante abre a sua Bíblia e lê onde queira, começa, então, depois dessa 1 hora, um diálogo em que cada um pode comentar, se assim desejar, algo que tenha lhe tocado durante a leitura. O que é maravilhoso, e falo não por essa experiência na quarta-feira, mas porque temos a mesma atividade às sextas-feiras para as moças. Mas, voltando para quarta-feira, seria essa atividade. Quinta-feira, nós temos a Vigília da Juventude.
Vigília da Juventude. Lembrando que nós estamos numa campanha de oração. Terças, quartas e sextas, às 22 horas. E a campanha dessa semana é por proteção espiritual. Então, às 22 horas, aqui no templo sede do Ministério Restauração, na cidade de Porto Alegre, nós temos oração da juventude. Quinta-feira, temos também a Vigília da Juventude, que se inicia às 22 horas e vai até 1 hora da manhã. Das 22 à meia-noite, oração. Da meia-noite a 1, estudo. E nós estamos estudando sobre um tema bastante pertinente à juventude, que é sexualidade. As aulas maravilhosas, inclusive é difícil de terminar as aulas, né? Os estudos bíblicos, eles acabam sempre deixando um gostinho de quero mais pela forma como é ministrado, pela direção do Espírito Santo, e todos acabam se envolvendo. É maravilhoso. E eu não estou exagerando, é realmente isso. Apesar de ser de madrugada, a gente quer continuar muitas vezes. Até esquecemos os compromissos do dia seguinte. Então, quinta-feira, Vigília da Juventude, e sexta-feira, encontro de leitura bíblica para moças. Todas as moças estão mais do que convidadas. Aquelas que ainda não puderam vir, venham, e eu tenho certeza que vocês vão querer participar de todos os encontros. Sábado, que nós temos sábado. Culto da juventude e consagração. Inclusive, esse sábado é a consagração mensal da juventude. Uma consagração especial que reunirá todos os jovens, e também é um jejum solene do ministério. O jejum solene começa na sexta e vai até sábado. Então, essa semana nós temos bastantes atividades. À noite, no sábado, nós temos culto missionário, um culto especial, um culto de conscientização missionária. Então, eu creio que vai ser maravilhoso, se assim Deus quiser, né? Essa é a nossa programação. Se Deus quiser, assim se fará. Antes de nós continuarmos, vamos ver quem está aí já nos acompanhando. Irmã Kézia, aqui eu tenho. A irmã pode acompanhar por aqui. Glória a Deus. A irmã Isabel Schmidt. Glória a Deus. O irmão Cauã Oliveira, Paz, Oração, União. A irmã Patrícia Araújo, de Camaquã, RS, Paz, Oração, União. E a irmã Rode, Paz do Senhor. Glória a Deus. Que Deus abençoe, então, cada um dos irmãos. E antes de continuarmos, o que será que está interferindo? Acho que é esse. Antes de continuarmos, eu vou convidar a irmã Prisca. Depois. Então vamos rodar um louvor. Se apagará, não se apagará. Nos contaste, tu nos uniste. Muito cansado estou, mas procuro o Senhor. Dele a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite ao dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Quando o sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor,
alegre a cantar na presença do meu Senhor. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim. Todos juntos. Todos juntos. Haverá Paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. aleluia. Aleluia. Amém, glória a Deus. Haverá paz no vale. Glória a Deus. E tem a ver esse louvor, apesar de a irmã Taine não saber que nós falaremos, o que nós falaremos hoje tem a ver com o que nós queremos transmitir, algo que o Senhor tem falado conosco, que nós queremos dividir com os irmãos. Então agora chegou esse momento de reflexão na palavra de Deus e que o Espírito Santo então nos conduza e nos ensine alguma coisa, porque eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz para nos trazer proveito. E para começar essa reflexão, gostaria de convidar os irmãos para lerem. A irmã já está aberta aí, né? 1 Pedro, no capítulo 5 e no verso 7. Podemos ler. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém. Meus irmãos, as preocupações dessa terra, as preocupações desta vida, desta lida diária, elas são inúmeras, elas nos enchem a mente. E
nós vemos em diversas passagens bíblicas Deus, próprio Jesus, quando esteve aqui na Terra, tratando desse tema. E nos ensinando qual a vontade de Deus para o homem em relação a esses sentimentos. Lá em Lucas, no capítulo 10, e a partir do verso 38 ao 42, a gente se depara, irmã Kézia, com uma pessoa bastante preocupada, que retrata muito diversos momentos da nossa vida, como nos sentimos em diversos momentos. A Bíblia fala que chega um visitante na casa desta personagem e ela sequer consegue parar para dar atenção pro visitante, de tão preocupada que ela está com tantas outras coisas que precisavam ser feitas. E aí a Bíblia fala que essa personagem Marta, ela até se inquieta, se incomoda com a sua irmã Maria. E fala para o visitante Jesus: Senhor, tu não vês que eu estou fazendo tudo sozinha? Tu não vês como eu estou sobrecarregada? Tu não vês o meu cansaço? Tu não vês que ninguém me ajuda nessa casa? Que eu tenho que dar conta de tudo sozinha? Marta é o retrato da nossa sobrecarga, do que sentimos muitas vezes no nosso dia a dia. E me parece, irmã Kézia, que conforme o tempo vai passando, mais acelerada fica a vida do ser humano. Inclusive, ontem eu estava ouvindo um Restaura Mulher. Eu não lembro se ontem, na verdade, ou outro dia. E eu escutei, por acaso, no momento em que eu abri o programa e comecei a ouvir, estava rodando uma parte do programa que se chama Painel Bíblico. É um quadro do programa. E a irmã que estava falando, coincidentemente, a irmã Gladys, ela estava falando que, apesar de se criarem muitas ferramentas para que nós aproveitemos melhor o tempo, eu não sei se tem eu lembro que eu aprendi uma palavra para isso em inglês que se chama gadgets. E aí, eu não lembro qual é a tradução disso, se tem, eu não sei. Mas significa ferramentas que a gente usa. Não sei se essa é a melhor tradução, mas ferramentas que a gente usa para remir o tempo. E aí surgiram tantos desses corta tempo, come tempo para facilitar a vida, mas parece que a gente não tem mais tempo, parece que a gente tem menos tempo. E é impressionante como a vida tem sido acelerada. Tem um livro muito interessante que, na verdade, eu não li. Eu li sobre ele, mas não li ele. Inclusive, a gente foi procurar, a gente estava juntas, né? Fomos procurar o valor desse livro e eu acho que ele é meio raro, porque ele custa muito, ele é bem caro. Cerca de 160 ou 180 reais. E se chama Cérebros Superficiais, o que a internet está fazendo com as nossas mentes, alguma coisa assim. E aí, na sinopse do livro, ou na apresentação, o autor, ele, num breve relatório sobre o livro, ele fala o que fez com que ele fizesse uma pesquisa a respeito do que estaria acontecendo com os cérebros humanos nesta geração da internet pelo uso de aparelhos celulares, computadores, em maior escala. E ele fala o que levou ele a escrever esse livro, fazer essa pesquisa. Que ele percebeu que quando ele começou a ficar super conectado, o cérebro dele mudou. A forma como o cérebro dele agia mudou. E ele percebeu que o cérebro dele tinha muita fome. O cérebro dele começou a ficar faminto. Então, ele sempre precisava estar estimulando o cérebro dele com novas informações. E ele disse que tinha saudade do cérebro antigo. Apesar de parecer que o cérebro novo estava mais antenado e ligado, ele percebeu que essa fome constante, essa inquietação do cérebro dele por novas informações, fazia com que ele não conseguisse se aprofundar em nada.
E aí, nesse livro, ele fala como o nosso cérebro, por conta disso, acabou virando superficial. E é o que retrata claramente, esse é o retrato, claro, na verdade, da nossa geração. Nós somos extremamente superficiais. A nossa geração, e talvez as gerações passadas também estejam se tornando, por estarem se acostumando a essa forma de ser, nós nos tornamos extremamente superficiais e extremamente ocupados com várias coisas. E é mais fácil ainda de se tornar Marta. Talvez Marta, em outros momentos, tivesse tido tempo para Jesus, conversas com Jesus, tivesse estreitado os laços com Jesus. E naquele momento, ela se deixou levar por aquela correria. Talvez Jesus tenha chegado de surpresa. Mas isso é o que nós vemos praticamente todos os dias. Essa correria, esse afã de Marta é praticamente o que nós vemos todo dia. E aí nós entramos em várias rotinas, nós temos várias coisas para fazer, nós acordamos. Hoje, por exemplo, eu acordei, não escutei despertador, e é horrível quando a gente já acorda na hora de sair. É horrível, porque não dá tempo de pensar em nada, o dia parece que acontece de outra maneira, né? E aí nós entramos nesse tipo de rotina. E aí, o que Jesus fala para Marta? E aí vou pular as partes do diálogo, das perguntas, da implicância ou incomodação que ela tem com a irmã dela. E Jesus fala para ela: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa. Te preocupa com muitas coisas. Marta, calma, tu tá te preocupando demais. Tu tá te inquietando demais. Tu tá te colocando em situações com muitas responsabilidades, muitos compromissos, e tu tá te inquietando demais. Tu não precisa fazer tudo isso. Tu não precisa te preocupar com tudo isso. Jesus estava mostrando para Marta que aquelas preocupações dela não advinham de necessidades tão urgentes como elas as punha. Entende? Quando a gente coloca coisas tão urgentes e se afana por aquilo, se preocupa com aquilo, e Jesus estava mostrando que não era aquilo que ele queria para a vida de Marta. E talvez seja o que Jesus, com certeza, é o que Jesus também tem a nos dizer, eu creio. Essa palavra serve para nós também. Fulano, fulana, né? Cicrano, você está se preocupando com muitas coisas. Você está fazendo coisas que você não precisa, ou talvez não sejam tão urgentes. Calma. Pode falar, irmã Kézia. É interessante que eu estava meditando agora de quando Jesus ele chega e Lázaro ele já estava morto. E Marta, ela se achega aos pés de Jesus. E eu acho essa fala de Jesus muito impactante, que ele diz para Marta: não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? E meditando aqui eu comecei a pensar, Marta, ela nesse momento, ela preferiu buscar, vamos dizer assim, o reino dela. Ela queria buscar algo, ela queria agradar Jesus da maneira dela. Só que muitas vezes nós, tentando agradar a Jesus da nossa maneira, não colocamos a nossa confiança em Deus. Porque Jesus ele disse para ela: se creres, verás a glória de Deus. Eu fiquei imaginando agora, talvez o mestre ele estava ali na sua casa. A irmã de Marta, Maria, estava aos pés de Jesus. Mas ela não teve essa confiança, porque ela pensou: eu tenho tantos problemas aqui para resolver, então eu vou resolver isso primeiro. Talvez, se sobrar tempo, eu vou aos pés de Jesus. Só Exatamente. que Jesus disse para ela: e se creres, verás a glória de Deus. E isso foi quando ela se lançou aos pés de Jesus. Porque ela disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido.
Mas, mediante a essa dor, Jesus disse a ela: se creres, verás a glória de Deus. E aí que vem, irmã. Qual é o versículo que nós lemos antes? Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. A gente cria um esquema na nossa cabeça que parece que Deus tem que entrar naquele esquema que a gente criou. Então, primeiro eu faço isso, isso e isso, Jesus entra aqui e resolve nessa parte que eu não vou conseguir lidar, então depois eu pego de novo e reassumo o controle e continuo. Mas o que Jesus estava nos mostrando e mostrando para Marta, e aí vem o versículo seguinte, depois que ele fala isso, olha, calma, ele fala, Opa! Foi alto demais. Pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Ou mesmo uma coisa só. Qual era a lista? Ali, como que a gente chama aquele checklist? O checklist da Marta estava enorme. Por isso ela estava tão inquieta. E é isso que nós temos, né? O checklist da Marta estava enorme e Jesus fala assim, ó, calma. Na verdade, uma coisa talvez só importe mesmo. E essa melhor coisa foi o que Maria escolheu. E é isso, Marta, que tu tem que fazer antes de todas as demais. E se tu a fizer antes de todas as demais, tu não estarás tão preocupada como tu agora estás. E o que era isso? Estar diante de Deus. Então vejam, aquele outro versículo que a gente leu primeiro fala assim, ó, lançando sobre ele todas as nossas ansiedades. Porque o Senhor tem cuidado de nós. A gente cria um mecanismo nos nossos cérebros, parece, a nossa vida, ela está voltada a uma procura, a uma fome, a um anseio pelas coisas desta terra. E a gente se esquece dessa primeira parte, da parte mais importante, e desfocamos desse relacionamento que nós temos com Jesus. E como? Por meio do que isso se estabelece? Da oração. A oração é isso que preenche a nossa vida. A oração é esse contato que nós precisamos ter com o Mestre para que todas as outras áreas da nossa vida se ordenem. Por meio da direção de Deus, da direção divina, da comunhão que nós temos com Deus. Então vejam, o grande desafio que a gente tem nos nossos dias é transferir as nossas expectativas, os nossos planos, as nossas preocupações com as coisas desta terra por uma preocupação única, um desejo único de lançar tudo que nós temos a fazer, de todos os nossos projetos, de todos os nossos planos, de cada passo que nós tomamos no nosso dia na presença de Deus. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Isso é muito tremendo, irmãos. Vejam, uma vez um pregador, ele trouxe uma ilustração, de como nós precisamos ser. Ele fala que uma menininha estava caminhando com sua mãe no parque e viu um pássaro. Olhou para o pássaro e disse assim, ó, mamãe, tadinho daquele pássaro. Ele não tem uma gaiola. Ele não tem um ser humano que cuide dele, uma aguinha ali, ele não tem uma raçãozinha, ele não tem um lugar seguro para ele. E muitas vezes é nessa gaiola que nós nos colocamos. Sendo que, para o pássaro, com certeza, é muito melhor ele viver na dependência de Deus, porque a palavra de Deus diz que quem cuida dos pássaros é Deus. Deus os alimenta, Deus provê o que eles necessitam. Assim como as flores, para o pássaro, assim como as flores que Deus veste, que Deus provê o que necessitam, para o pássaro é muito melhor depender de Deus do que depender do homem. E muitas vezes nós nos colocamos na gaiolinha
no lugar pequeno, no lugar em que nós prevemos as coisas, no lugar em que nós temos o controle, do que nos colocar na presença de Deus. Eu estava vendo aqui, achei interessante, de uma parábola que Jesus ele fala sobre a parábola do juiz iníquo, que fala sobre uma viúva que ela foi ter com o juiz. Só que esse juiz ele não temia a Deus, nem temia a homem algum. E ela todo dia batia na porta do juiz e falava: julga a minha causa. Só que ele, por não temer a homem e por não temer a Deus, ele não atentava para a voz da viúva e não julgava a sua causa. Mas nós vemos que ela começou a, todo dia, ela ia lá e batia na porta do juiz e importunava o juiz e falava: atende a minha causa, atende a minha causa. E aqui o Senhor, com essa parábola, ele fala assim para os discípulos, para o povo: então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Nós vemos que com essa insistência dessa viúva, o juiz, mesmo não temendo a Deus, mesmo não temendo aos homens, ele atentou para a causa dela. E Jesus, com isso, ele disse: imagina se esse juiz, que ele era um ímpio, que não atentava para Deus, não atentava para o homem, ele julgou a causa dessa mulher. Quanto mais Deus, porque nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. E o reino dos céus, o reino de Deus, ele é adquirido com esforço, por violência. É como se dia a dia nós nos prostrássemos diante de Deus falando: Deus, eu tenho tantas tarefas, mas eu estou aqui para mortificar a minha carne, porque eu preciso e busco o teu reino e a tua justiça. Vejo lá uma passagem que retrata a atitude da viúva, é o que está lá em Filipenses 4. Filipenses 4:4. Bom, do 4 ao 8 talvez, mas podemos ler do 4 ao 8. Filipenses 4 ao 8. A irmã pode ler? Se quiser. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Glória a Deus. É interessante, irmã Kézia, que nesse sentido que estamos conversando, ontem o pastor James estava pregando no culto de doutrina, de ensinamento. Inclusive, há registros desse momento no YouTube, no canal oficial do Ministério Restauração, colocando IPAD Ministério Restauração, procurando ali talvez pelo último vídeo, o culto de ontem, você vai encontrar, paz, irmã. Irmã Thaís está ali, Deus abençoe. Irmã Débora Thaís. Você vai encontrar essa mensagem. E o pastor James, então, estava pregando sobre a secularização da igreja. E, irmã Kézia, é isso que nós fazemos. Né? É esse movimento de buscar no mundo socorro que nos afasta da presença de Deus e de levarmos, como a viúva, ao juiz, que realmente podia julgar a causa dela.
a realmente insistir com o juiz, que tinha a ver com o caso dela. Aí o que acontece? Com essa secularização, a última coisa, sinceramente, é impressionante. Nós somos crentes, nós viemos na igreja, mas no nosso dia, a gente fica, sabe, como é que fala? Queimando os botões? Não me esqueci da expressão. Ficamos aqui calculando com os nossos botões. E a gente esquece de perguntar para Deus. E aí, aqui nessa passagem, Deus fala, olha, sejam conhecidas os neurônios. Nós ficamos... Eu já me perdi aqui. Nós esquecemos, voltando. Nós esquecemos de entregar para Deus. Por secularizar os problemas. E não encontramos a resposta que Deus tem para a nossa vida. E que certamente é a resposta certeira. Então, tem um exemplo muito impressionante que também, nesses últimos dias, nós tivemos contato com ele pela pregação do pastor Paulo Roberto, agora no culto de domingo, e ele falou sobre a sunamita. Então, assim como Marta, a sunamita tinha ali um checklist de problemas. Ela tinha pedido um filho, ela tinha recebido um filho e aquele filho estava morto. Aí ela pega aquelas coisas que estão mortas, ela leva para o quarto do profeta e ela segue na direção de Deus, buscando de Deus uma solução. Então é impressionante como ela usa a determinação dela, sabe? Aquela vontade de resolver as coisas, que é o que Marta tinha. Marta também tinha vontade de resolver as coisas. Marta também tinha determinação. Ela pega aquela determinação que ela tinha, mas ela não faz como Marta de querer resolver tudo na sua força. E ela vai e corre até o profeta, e lá com o profeta, ela tem aquilo que ela precisa, que é a ressurreição do seu filho. Por meio do profeta, Deus agiu na vida do filho dela, ressuscitando ele. Quantos projetos, quantas coisas nós nos debruçamos sobre elas e choramos, né? Derramamos as nossas lágrimas, choramos o morto, vamos dizer assim. E nada dessas coisas se resolvem, porque estamos só ali nos afanando com as coisas desta terra, nos preocupando como Marta. Agora, se nós vamos e colocamos diante de Deus, Deus resolve, Deus atende a nossa súplica. Deus, assim como ele usou o profeta, ele ressuscita o morto. Então, irmãos, a gente tem que buscar, é impressionante como essa secularização das nossas preocupações, dos nossos intentos, essa secularização da nossa mente, das nossas rotinas, a gente confia tanto em nós mesmos e muitas coisas que nós projetamos sem a consulta de Deus, aparentemente ou por um determinado tempo apenas, pode dar certo, mas causam prejuízos, nos prejudicam, nos afastam de Deus, nos impedem de receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas e nos desnorteiam espiritualmente, nos desgastam, porque não é a vontade de Deus. Então, olha, o que Jesus está falando e o que é a mensagem que nós gostaríamos de deixar nesta tarde para todos nós é: vamos deixar o hábito maligno de nos ansiarmos, de nos afanarmos com as coisas desta terra. Vamos deixar este hábito maligno de nos entregarmos às preocupações desta terra e fazermos a nossa vida girar em torno disso. Fazer a nossa vida, as nossas atitudes girarem em torno daquilo que está nos preocupando no momento. Sendo que o mais importante para nós deve ser: Senhor, o que tu quer fazer aqui? Muitas vezes, irmã Késia, os melhores momentos da nossa vida são os momentos em que nós nos enfrentamos ou encaramos as nossas fragilidades, a nossa incapacidade.
Por quê? Por que nesses momentos de incapacidade, talvez, muitas vezes, sejam os melhores momentos da nossa vida? Porque por sermos inábeis para resolver aquilo que está diante de nós não fazemos nada antes de falar com Deus. Aí tudo o que nós fazemos depois é por graça de Deus. É porque nós recebemos, buscamos de Deus a graça para resolver aquilo. E na verdade não somos nós que estamos resolvendo, mas é Deus que está resolvendo. E aí sim que as coisas dão certo. Quando todas as nossas petições, as nossas necessidades são conhecidas em Deus pela oração e súplica, nós encontramos a paz no vale. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração. Se nós guardarmos o nosso coração desse afanar pelo mundo, dessas muitas preocupações. Glória a Deus em primeiro lugar. Buscar o reino. Exatamente. Vamos ler essa passagem também maravilhosa em Mateus 6,33. Que diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Olha só, Deus fala, ó, aquilo que está inquietando, traga para mim. Não vos inquieteis no dia de amanhã, porque a preocupação de hoje você entrega para Deus. E é claro que por nós sermos pessoas emocionais, emotivas, e não controlarmos as reações do nosso corpo, porque o que é uma emoção? Uma emoção é uma resposta do nosso organismo para algum estímulo do mundo externo. Então, por exemplo, quando eu sinto medo, eu chamo de medo uma reação que acontece no meu corpo quando eu me deparo com uma circunstância que é perigosa para mim. E aí o que acontece? O meu sangue sai dessas regiões abdominais e vão para as regiões do meu corpo relacionadas ao movimento. Claro, não completamente, mas aí disso dá aquela sensação de frio na barriga, né? Porque o sangue é quente e o volume sanguíneo se desloca mais para as áreas de movimento. E aí eu chamo isso de medo. Olha, eu não condicionei o meu cérebro para sentir medo. Então, muitas vezes, óbvio, nós vamos nos preocupar com algumas coisas. Mas, juntando esse versículo com o outro, nós temos o privilégio, temos a graça de entregar isso para Deus, de deixar este hábito mundano. É um hábito mundano. Porque o crente, ele não vive para si. Que coisa! O que Deus quer para nós é que nós estejamos constantemente transformando a ansiedade em motivo de oração, transformando as nossas preocupações em motivo de oração. Quão melhor será quanto mais preocupações tivermos se nós deixarmos todas elas diante de Deus. Não vai ser um problema. Vai ser até uma bênção ter mais preocupações se nós aprendermos a deixar as preocupações diante de Deus. Porque daí teremos mais motivos para orar. E mais próximas de Deus nós seremos. E aí, olha que tremendo, aí nós teremos razões suficientes, mais razões ainda do que já temos, de cumprir o que está lá em 2 Tessalonicenses, que a irmã anotou até. A irmã já abriu? Eu acho que é 2 Tessalonicenses, né? Isso. É 1 Tessalonicenses 16, 17, que diz: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Oh, glória a Deus. Que tremendo, irmã. Vamos, irmãos, trocar o hábito mundano da ansiedade pelo hábito espiritual da oração. A gente se acostuma, a gente cria um hábito. É uma coisa normal ficar projetando, planejando com a nossa mente, não consultando a Deus, se preocupando, se inquietando com tantas coisas deste mundo. Amém? Só para complementar uma passagem que está em 1 João 5, 14 e 15, que diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve,
Quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Que tremendo. Glória a Deus. Deus é verdadeiro. Deus é fortaleza. Deus é torre forte. Deus é escudo. Deus é refúgio. Deus é segurança. E Deus é paz. Glória a Deus. Vamos encontrar a nossa paz em Deus. Ô, irmã Kézia, irmã, pode atualizar os nossos ouvintes? E aí nós já faremos uma breve oração em 3 minutos. Nós temos para encerrar esse programa. Glória a Deus. E logo então, mais nós já encerraremos. Está conosco a irmã Berenice Correia. A vovó Bere. Glória a Deus. A irmã Franciele. O irmão Ezequiel Pinheiro, Paz, Oração, União. Jonathan Oliveira. Glória a Deus, a irmã Kimberly Mauro, a irmã Marcela Guedes, Jussara Tapia, o irmão Pedro Wolff, Israel Silva, da área pioneira, a irmã Kátia Brito, a irmã Paola Cruz, Paz do Senhor. Deus lhe bendiga. A irmã Roberta Belos, Paz, Oração, União. A irmã Evelyn, Paz, Oração, União. A irmã Nazarena Baez, irmã Fernanda Machado, a irmã Pamela Severo, a irmã Cálita Helena de Lisboa, Paz, Oração, União, a irmã Salete Martinho, e a irmã Prisca, e a irmã Dara Camargo, glória a Deus, e a irmã Marli Alves da Silva, Paz do Senhor. Amém. Que Deus abençoe cada um dos nossos queridos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando. E a irmã Franciele, por último, de Tifton. Vamos encerrar, então, esta programação com uma breve oração. A irmã pode nos levar em oração? Senhor Jesus, te agradecemos, ó Pai, por mais essa oportunidade, pela Tua palavra, Senhor, que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Ó Pai, peço-te, Senhor, que o Senhor venha ao encontro desse jovem, Pai, trazendo a Tua paz que excede todo o conhecimento. Senhor, que nós venhamos buscar paz em Ti, mesmo em meio à tribulação, em meio à ansiedade, Senhor. Que nós venhamos aprender a confiar em Ti. Senhor, dai-nos da Tua graça, Senhor, para viver esta vida sensata, justa e piedosa em Ti, Senhor. O Senhor nos fez filhos e nós somos os Teus filhos, ó Pai. E nós cremos, Senhor, que o Senhor tem cuidado de nós em todos os mínimos detalhes, Senhor. E quão grande é o Seu amor por nós. Senhor, graças Te damos. Abençoa cada um dos meus irmãos o decorrer desta tarde, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Nos despedimos com paz, oração e união. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Não se apagará, não se apagará, não se apagará, Senhor, não se apagará.